Oi pessoal, aqui é o Juliano. Hoje nós vamos falar sobre confidencialidade. No caso, vamos falar sobre um documento que todos nós, tradutores freelancers, assinamos com as agências de tradução para as quais trabalhamos. Esse tipo de documento também é assinado por outros profissionais, qualquer pessoa que preste serviço para uma empresa e tenha que ter uma confidencialidade nas informações trocadas entre eles. O documento que eu estou falando aqui é o NDA, ou em inglês seria NDA, Non-Disclosure Agreement, que significa em português Acordo de Não Divulgação ou Acordo de Confidencialidade. Bem, eu já traduzo há 9 anos, trabalhei para dezenas de agências de tradução de vários países do mundo e eu já assinei esse documento, o NDA, dezenas de vezes nos últimos anos, né? Não tem nenhum tipo de segredo nisso, não é uma coisa complicada, não é um bicho de 7 cabeças. É simplesmente um documento que estabelece como será a relação entre a empresa e o prestador de serviço. No caso, entre a agência de tradução e o tradutor. Esse documento ele pode ser pequeno, com uma página ou algumas páginas, e pode ser um pouco maior, com 10 páginas talvez, né? Dependendo aí da empresa e como ela queira descrever tudo isso. Mas nós podemos resumir tudo o que tem num documento de confidencialidade desse numa única frase. E seria: não mostre esses materiais para ninguém. Ou, se quisermos resumir ainda mais em apenas 3 palavras, poderíamos dizer: fica na tua. É basicamente isso que o acordo de confidencialidade diz. Para você não mostrar para terceiros os materiais que você recebe da empresa. Porque você vai estar recebendo textos que são confidenciais, que podem ser contratos, podem ser manuais de produtos que ainda serão lançados, jogos de videogame que ainda irão entrar no mercado. Quer dizer, todo tipo de coisa que vai envolver, né, segredos comerciais, informações privilegiadas. Então, é basicamente isso que esses acordos dizem. Não mostre para outras pessoas. Traduza, devolva a tradução e ponto final. Então nós não temos que ter medo de assinar esses contratos. Eles são apenas uma pequena burocracia que as agências exigem para que você comece a trabalhar para elas. Normalmente, quando você conhece uma agência de tradução, num daqueles sites que eu já mencionei aqui, por exemplo, o PROS ou outros, ela pede que você faça um teste de tradução, ela te avalia, vê se você é capaz, e depois que você é aprovado, ela te envia um acordo de confidencialidade, um NDA, para você assinar, e depois disso ela vai enviar textos para você traduzir. É assim que funciona. Você assina, bota seus dados, nome, endereço, ponto final. E ali fica todo mundo salvaguardado, né? Em relação à confidencialidade, em relação ao que acontecerá. Eu vou falar para vocês aqui sobre alguns acordos de confidencialidade que eu já assinei. Eu vou ler aqui algumas frases de alguns deles para vocês terem uma ideia do que se trata, certo? Bem, o primeiro que eu separei aqui é de uma empresa da Alemanha. Então aqui nele tem o nome da empresa, o endereço, tem o meu nome, o meu endereço. E esse acordo, ele só tem uma página, ele é bem conciso. Aqui está dizendo o seguinte, né? Que ambas as partes concordam, por exemplo, em manter confidenciais todos os documentos recebidos e outras informações, não passar nenhuma informação recebida para terceiros, usar os textos, as referências, os arquivos de terminologia, as memórias de tradução, quaisquer outros arquivos ou informações exclusivamente para o trabalho sendo feito, não reproduzir documentos entregues pela empresa através de fotocópias
ou de outras formas, não usar as informações recebidas para propósitos de negócios ou direitos autorais, não usar em nenhum momento nenhuma ferramenta de tradução de máquina como o Google Translate para nenhum trabalho, manter as tarifas de tradução acordadas durante esse acordo. No final da cooperação, destruir todos os documentos e todas as cópias produzidas. Então ele elencou aqui 8 pontos básicos sobre o que tem que ser feito. Quer dizer, não mostre para ninguém, destrua quando terminar o trabalho, não use tradução de máquina, algumas regras, algumas orientações aqui. Vocês podem ver que é um documento bem tranquilo. Agora eu vou ler um acordo de confidencialidade de outra empresa, certo? Da Irlanda. Esse aqui já é um pouco maior, ele tem 7 páginas. Eu vou só mencionar aqui quais são as seções desse documento, para vocês terem uma ideia. Então aqui na primeira página tem o nome da empresa, o meu nome, os dados, de cada um. E aqui ele tem uma parte chamada definições. Ele define o que são materiais. Aí ele fala aqui, são os documentos, os arquivos que são entregues para o tradutor. Aí ele definiu o que são materiais traduzidos. São os textos originais traduzidos para a outra língua. Coisas óbvias, né? Outra seção aqui é não divulgação e confidencialidade. Então ele está dizendo aqui que as informações confidenciais significam todos os materiais, todas as informações, os dados fornecidos pela empresa para o fornecedor, que é o tradutor. E aqui o fornecedor concorda que manterá todas essas informações confidenciais, não mostrará para ninguém, protegerá as informações. Aí aqui ele vai detalhando mais e mais. Mas basicamente está dizendo isso. Tem outra seção aqui chamada garantia. Aqui está dizendo que o tradutor garante que o material traduzido seja preciso, correto, completo, reflita em todos os aspectos o material original. Aí aqui está dizendo que a empresa ela vai verificar se a tradução foi feita corretamente através de uma revisão. Tem outra seção aqui chamada qualidade. Aqui está dizendo que a empresa vai dar umas diretrizes de qualidade que o tradutor tem que seguir. Aqui está dizendo que quando a tradução não atingir os padrões de qualidade da empresa, o tradutor será notificado e deverá fazer correções. Então aqui são basicamente regrinhas, Outra seção é a segurança de dados, que está dizendo que todos os materiais eles serão protegidos em métodos confiáveis de transferência, por e-mail, criptografados, etc, etc. Aqui está falando também outra seção chamada propriedade e direitos autorais, dizendo que todos os materiais são de propriedade da empresa e não do tradutor. Então, no caso, todos os arquivos que nós recebemos, as memórias de tradução fornecidas ou até criadas, são de propriedade daquela agência de tradução. Aqui está dizendo sobre comunicação, que será feita por e-mail, de forma eletrônica. Também término, está dizendo que esse acordo ele continuará em vigor enquanto as duas partes concordarem, ou seja, indefinidamente, até que um dos dois decida que não quer mais. Tem mais detalhes aqui, tem uma parte aqui geral, que ele dá mais alguns detalhes e só isso. Então depois tem aqui as assinaturas e as datas. E por último queria ler aqui mais um terceiro NDA de outra empresa, Vou citar apenas algumas frases também para vocês verem como eles são bem semelhantes. Aqui na primeira página tem as informações da agência e também as minhas informações. Aqui tem a primeira seção de definição de informações confidenciais. Aí aqui tem uma página inteira definindo o que são informações confidenciais. Aqui está dizendo que são os arquivos, estratégias de marketing, planos, informações financeiras, projeções, estimativas de vendas, planos de negócio, resultados, etc, etc. Informações científicas ou técnicas, invenções,
processos, procedimentos, fórmulas, melhorias, tecnologias, métodos. Aqui ele está citando dezenas de coisas que seriam consideradas as informações confidenciais, né? São definições. Aqui está dizendo que o tradutor, né, a parte que está recebendo essas informações, tem a obrigação de mantê-las confidenciais, não mostrar para ninguém, salvaguardá-las, protegê-las. Toda uma página aqui para descrever isso, né? Aqui está falando divulgação de informações confidenciais. Essas informações, elas serão divulgadas apenas para os funcionários da agência, os contratados, os representantes, os tradutores, e não serão divulgadas para pessoas de fora desse acordo. Aí aqui tem todo um parágrafo, né? Tem 7 partes aqui falando sobre quem são as pessoas que podem ver essas informações, que no caso são as pessoas da agência e o tradutor. A devolução das informações confidenciais, que está dizendo que no final de cada projeto o tradutor tem que devolver o material traduzido, as memórias de tradução, tudo mais, etc, etc. E deve destruir as cópias que estiverem no seu computador. Aqui está dizendo sobre o término desse acordo. Ele terá uma duração de 4 anos, né? Claro que depois isso pode ser renovado ou não. E tem uma parte aqui de remediações ou proteção do cliente. Essa parte aqui normalmente diz assim, ó, que se houver algum litígio entre as partes, se por exemplo o tradutor ele divulgar, né, esses arquivos na internet ou para outras pessoas e houver um grande problema, uma quebra de sigilo, que a jurisdição para um julgamento possível será em tal país e que o tradutor pagará os honorários advocatícios. Então normalmente tem essas coisas aqui descritas, entendeu? Que garantias, tem uma parte aqui de informações variadas, genéricas. Também tem aqui o pagamento, né, como é que serão feitos os pagamentos nesses trabalhos, as informações bancárias, ou PayPal, ou transferência bancária, SWIFT, será do país tal para o país tal, etc, etc. Como deve ser feito o faturamento. Então é isso. Esse acordo, ele diz basicamente isso. Não divulgue esses materiais para ninguém. Mas ele também define algumas outras coisas que são necessárias. Não significa que isso tudo vá acontecer, né? Por exemplo, que um dia você e a empresa entrarão na justiça para brigar porque aconteceu alguma coisa. Isso aqui eu acho que é praticamente impossível de acontecer. Algumas pessoas até me perguntaram no canal: estou com medo de assinar esses acordos porque aqui está dizendo que eu vou pagar os advogados se for feito algum processo. Mas pessoal, eu posso garantir que não vai acontecer nada de errado. O máximo que vai acontecer, se você fizer alguma merda, se você fizer alguma coisa errada, o máximo que vai acontecer é essa agência te colocar numa lista negra e nunca mais te enviar nenhum projeto. E eles vão te pedir, talvez, para você tirar do ar aquele material que você divulgou. Aí, claro que apenas uma pessoa louca, num caso desse, continuaria com uma confusão dessa, né? Uma pessoa sensata, se fizer alguma coisa desse estilo, ela vai deletar os arquivos, ela vai tirar do ar qualquer coisa que tiver. Mas isso aqui é só uma questão meramente burocrática. Só para dizer para você não divulgar para ninguém, não mostrar porque são segredos. É só uma questão técnica mesmo de um acordo entre a agência e o tradutor, mas vocês não precisam ficar com medo nenhum de assinar um NDA com a agência de tradução. Eu já assinei dezenas de NDAs. Eu já trabalhei para mais de 70 agências de vários países do mundo. Vocês podem ver no meu vídeo onde estão os clientes de tradução. Lá eu coloco alguns exemplos das agências para as quais eu trabalhei no Brasil, na Argentina, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Rússia, China,
Irlanda, Escócia, Espanha, Itália e outros tantos países. Então eu já assinei esses documentos com dezenas de países, dezenas de empresas e nunca aconteceu nada de errado. O que basta você fazer é receber o seu arquivo para traduzir, traduzi-lo e devolver o arquivo e ponto final. Todo mundo fica feliz, a agência fica feliz, você fica feliz e você recebe seu pagamento. Simples assim. Não tem nada de misterioso, nada de secreto. E também isso aqui, esses documentos, eles são praticamente iguais uns com os outros. Claro que alguns têm mais detalhes ou não, mas é basicamente isso. Então você não tem nada a temer. Assine os seus NDAs, consiga mais e mais clientes ao longo do tempo, ao longo dos anos, forme a sua cartela de clientes e tenha uma bela carreira como tradutor freelancer trabalhando online. É totalmente possível, muitas pessoas fazem isso, pessoas de dezenas de países já trabalham como tradutores online. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se vocês tinham algum medo, algum receio de assinar um NDA, um acordo de confidencialidade, não tenham, porque é um documento muito simples, um documento que é apenas um acordo entre as partes que define algumas regras, algumas diretrizes e todo mundo pode trabalhar tranquilamente. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.